Álvaro e Ângela retornam para a pensão e ela encontra os papéis da casa de sua avó, que Padre Marcos lhe enviou para que ela possa dar ao banco em garantia do empréstimo para os seus estudos. Já sozinha, Ângela vê que ficou com o discurso de Leonardo. Geraldo apresenta Leonardo a todos os médicos do seu hospital. Ângela começa a procurar emprego. Álvaro vai ao hospital visitar Clara. Leonardo explica aos médicos como funcionará a fundação. Diz que eles não são obrigados a entrar, mas pede compromisso aos que quiserem fazer parte, que atenda aos pacientes do mesmo modo que atendem aos que pagam as consultas completas. No banco, o gerente aconselha a Ângela a vender a casa de sua avó ou não conseguirá o dinheiro de que precisa para bancar os estudos. Leonardo e Ângela se encontram na faculdade. Ela entrega o discurso dele e ele entrega a carta de motivos dela. Leonardo diz a Ângela que nunca havia lido algo tão sincero e tão inspirador. Ângela diz que o discurso dele a comoveu muito e que é admirável o que ele vai fazer na fundação. Dona Pura se nega a contar aos netos que é diabética. O médico diz que se ela não tomar a insulina, poderá morrer dentro de pouco tempo. Ângela diz a Leonardo que o marido não quer que ela trabalhe e que o incomoda que ela queira seguir estudando. Leonardo pergunta o que ela pensa em fazer. Ângela diz que vai continuar com seus estudos, que será médica aconteça o que acontecer e que algum dia construirá uma clínica em seu povoado. Leonardo conta um pouco de sua vida para Ângela. Ele fala sobre a ex-noiva, diz que ela decidiu terminar com a relação deles e lhe entregou o anel que ele havia lhe dado. Gentil, antes de ir embora, Leonardo entrega um lanche para Ângela. Luz vai embora da casa de Abel e Pablo e deixa um bilhete dizendo que não pensa em voltar. Sandro revela a Leonardo que deve muito dinheiro e diz que se não pagar em um mês, eles vão perder tudo. Ângela está no hospital de Geraldo procurando trabalho. Nesse momento, Álvaro e Samantha chegam. Álvaro abraça Samantha e nesse instante ele vê Ângela. Leonardo diz ao pai que vai ajudá-lo, que ele não está só. Emocionado, Sandro diz que todos os dias agradece a Deus por ter um filho como ele. Leonardo promete ao pai que aquela conversa ficará entre eles e não dirá nada à mãe. Para que Ângela não veja, Álvaro beija Samantha, diz que a ama, a leva para o outro lado da entrada do hospital e continua beijando. Ângela entra no hospital. No bilhete, Luz diz a Abel e Pablo que não pode ficar no bairro, pois não quer que Félix acabe os machucando como machucou tanto a ela e ao filho. Dona Pura fica triste ao saber que Luz e Memo foram embora. A responsável por contratar enfermeiras no hospital de Geraldo diz a Ângela que no momento não tem vaga, mas na primeira oportunidade a chamará para trabalhar com eles. Ângela fica muito animada. Álvaro procura por Ângela no hospital e pergunta o que ela está fazendo ali. Ângela diz que foi deixar o seu currículo. Álvaro diz que já havia dito para ela não ir ao hospital, que não vão contratá-la porque eles são casados. Ele também será despedido, os dois ficarão sem trabalho e pergunta se é isso que ela quer. Ângela diz que é claro que não. Pergunta por que ele se incomoda tanto que ela vá onde ele trabalha e se está lhe escondendo algo. Álvaro diz que não tem nada para esconder dela, que é ela quem continua fazendo coisas pelas costas dele e pergunta se ela não se importa que ele seja demitido e que eles não possam ter o seu apartamento. Geraldo conversa com Leonardo sobre a doença de Beatriz e diz que se sente muito impotente. Leonardo dá seu apoio a Geraldo e diz que conta com ele para o que for. Ângela pergunta se Álvaro sente vergonha de que a vejam com ele naquele hospital tão elegante. Álvaro diz para ela não dizer bobagens. Ângela diz que não são bobagens e que quando fala com ele sobre os seus estudos e trabalho, ele fica agressivo e se incomoda. Álvaro diz que não é isso, que só não quer que ela trabalhe, pois não há necessidade. Ângela diz que já disse que vai trabalhar e estudar, ele gostando ou não. Ângela diz a Álvaro que o desconhece, que ele não é o mesmo homem por quem ela se apaixonou e que parece seu inimigo. Ela diz que vai seguir em frente com ou sem a ajuda dele e que ele não precisa se preocupar, porque nunca mais voltará a vê-la ali. Ângela diz que vai falar com a chefe de enfermeiras para devolver o seu currículo e que a remova de sua lista. Álvaro diz que Ângela não precisa fazer isso e pergunta se ela disse que é esposa dele. Ângela diz que não tinha por que fazer isso, que ia conseguir aquele emprego por ela mesma. Pede perdão, diz que não voltará a incomodá-lo no trabalho e se retira. Ângela está saindo do hospital e esbarra em Samantha, que acaba derramando café em sua roupa. Samantha chama Ângela de estúpida. Ângela pede desculpas e diz que foi um acidente. Samantha manda ela calar a boca e ir embora.
Ângela entra no elevador desolada. Lu chega na pensão à procura de Ângela e conta a ela o que aconteceu com Félix. Ângela aconselha Luz a ficar e lutar e diz que não vai permitir que ela se renda. Beatriz escuta Samantha falando para Oscar reservar logo a igreja para o seu casamento. Ela diz que a mãe está muito doente e não quer que ela chegue ao evento toda deteriorada, porque seria terrível. Yolanda diz a Aníbal que Álvaro não quer que Ângela trabalhe nem estude e ela já não sabe como persuadi-la para que ela veja que não precisa da permissão dele para isso. Aníbal diz que Yolanda precisa encontrar a maneira e que já enviou as fotos de Ângela a um cliente que está muito interessado. Yolanda diz que então eles precisam descobrir o que Álvaro esconde e tirá-lo do caminho, porque ele não vai impedi-los de explorar a mina de ouro que Ângela é. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo da novela Contigo Sim. E se vocês quiserem saber em detalhes o que acontecerá no decorrer dessa trama maravilhosa, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. E só lembrando que aqui no APN eu só conto a verdade, o que realmente acontece nas novelas. Nada de fake news.